Boa tarde, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. A entrevista de hoje é pelos Espaços Jurídicos com a advogada doutora Samara Almeida, que vai estar falando com a gente sobre o tema BPC para idosos. Uma boa tarde a todos. Para quem quiser enviar a sua pergunta, pode estar enviando a sua pergunta, que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Samara Almeida, que vai estar conversando com a gente sobre BPC LOAS para idosos. O programa Bate-Papo Legal tem transmissão ao vivo pelo canal TP Fest. Uma boa tarde a todos. Estamos aguardando a doutora Samara, hoje, que vai estar conversando com a gente sobre BPC LOAS para idoso. Um tema que as pessoas têm muitas dúvidas, então hoje estaremos aqui esclarecendo essas dúvidas referente ao BPC LOAS para idoso. Estamos aguardando aqui a doutora Samara Almeida. Assim que ela entrar, ela manda um oi para a gente aqui. Estamos aguardando. Uma boa tarde à equipe dos Espaços Jurídicos, que está com a gente também ao vivo aí no suporte. Boa tarde aí o pessoal do programa Bate-Papo Legal e o pessoal da TP Fest. Lembrando que o programa tem transmissão pelo canal TP Fest. Estamos aguardando a advogada doutora Samara Almeida, aqui no programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. Estamos aqui no aguardo hoje para estar conversando com a doutora Samara Almeida. Vamos enviar o convite para a doutora Samara. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal pelos Espaços Jurídicos. Boa tarde, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo o meu retorno para vocês, tá bom? Tá sim. Doutora, então o tema hoje é BPC LOAS para idosos. Antes de a gente começar, eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Boa tarde, meu nome é Samara Almeida, atuo como advogada na cidade de Guarulhos e sou especialista em direito previdenciário. E eu vou começar então a perguntar o que é exatamente o BPC LOAS para idosos e qual a idade mínima para ter direito a esse benefício. O BPC LOAS, ele é um benefício assistencial, ele não é uma aposentadoria. E a idade mínima para o benefício é 65 anos. E todo idoso com essa idade mínima de 65 tem direito? Como funciona o cálculo da renda familiar? Então, não necessariamente todo idoso que complete 65 anos tem direito. Como ele é um benefício assistencial, ele é concedido para os idosos que estejam em situação de vulnerabilidade financeira. Então, para que o idoso preencha os requisitos, a renda per capita, ela não pode ultrapassar a renda per capita do grupo familiar, ela não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Então, na verdade, se eu tenho um idoso que tem uma renda maior que essa, ele não vai conseguir. E quem entra nesse grupo familiar, doutora? Esse grupo familiar, ele é composto por todas as pessoas que moram na casa. Então, por exemplo, eu tenho lá o idoso, a esposa e a filha e um neto. Então, essas 4 pessoas vão compor o grupo familiar. E muitos confundem o BPC LOAS com a aposentadoria. O idoso que nunca contribuiu ou que contribuiu e parou, ele também pode ter esse direito do BPC LOAS? Sim, por ser um benefício assistencial, ele não precisa estar na qualidade de segurado, como os benefícios, os outros benefícios de aposentadoria, e ele pode até nunca ter contribuído. Desde que ele preencha os requisitos do BPC, ele pode sim entrar com um pedido de BPC LOAS. O famoso 13º, doutora, ele é um mito ou ele faz parte aí do BPC LOAS para idosos? É um mito.
como eu falei, por ser um benefício assistencial, o nosso sistema de INSS ele é contributivo. Então, para que se tenha direito aos benefícios como aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por idade, a gente contribui e paga por certo tempo para ter o direito àquela aposentadoria que vai te dar direito a 13º e tudo mais. Já o BPC, como ele é um benefício assistencial para quem está em uma situação, a lei fala em situação de miserabilidade, né? O que a gente chama de vulnerabilidade financeira. Então, ele garante aí um salário mínimo mês a mês, porém não tem o direito ao 13º. Seria o 13º realmente é um mito. E se em uma casa já existe um idoso que recebe, ou uma pessoa deficiente que recebe o BPC, outro idoso pode estar requerendo, sendo da mesma família, ou existe algum tipo de restrição? Pode sim, uma, duas ou três pessoas na mesma casa podem receber o benefício, desde que eles preencham os requisitos da renda mínima e o requisito, ou seja ele de idade, seja ele da deficiência. O fato de um grupo familiar ter um benefício concedido não impede a concessão de mais um no mesmo grupo. O CAD único é um processo essencial para estar adquirindo também um PPC. No caso dos idosos, eles também precisam atualizar o cadastro a cada 2 anos ou o banco já faz esse serviço para eles, doutora? Sim, o CAD único é essencial, precisa atualizar. Em alguns casos, pode até ocorrer o bloqueio do benefício por falta de atualização do CAD único. Então, o que a gente sempre orienta é manter atualizado a cada 2 anos. Qualquer atualização, mudei de endereço, ou uma pessoa da casa começou a trabalhar, ou uma pessoa ficou desempregada. Então, a gente orienta sempre manter atualizado a cada 2 anos, porque ele é essencial, tanto na concessão quanto na manutenção. E quando o INSS nega o pedido, o que vale mais a pena? Recorrer direto no INSS ou já entrar com uma ação na justiça? Alguns advogados orientam primeiro fazer o recurso administrativo e posteriormente entrar na via judicial. Eu particularmente já prefiro entrar com a via judicial, porque como o requisito é a renda per capita, muitas das vezes o INSS ele nega por conta da renda, mas na judicial a gente consegue comprovar gasto com medicamento, gasto com fralda, então fica mais fácil de conseguir na via judicial, quando é negado no primeiro momento administrativo. E qual é o principal erro que o idoso comete ao dar entrada no BPC Loas? Não trazer o CAD único atualizado, ou não trazer toda a composição do grupo familiar, de repente também não trazer todas as despesas, porque todas as despesas vão entrar no critério de renda. Então, assim, primeiro ponto, atualização do CAD único. Segundo ponto, reunir todas as informações de todo o grupo familiar. Então, quem trabalha, quem não trabalha, quanto ganha, o que utiliza de medicação, o que utiliza de outras despesas acessórias. O maior erro, geralmente, é não manter a atualização do CAD único. E qual o conselho que a doutora deixa para os idosos que quer conseguir esse benefício até mais rápido? Procurar o CRAS, primeiro momento, fazer a atualização do CAD único. O próprio CRAS do bairro, ele vai orientar a documentação que precisa. Então, assim, reunir toda a documentação da casa, quem está registrado, quem não está, quanto que ganha, somar a renda de todo mundo. E, primeiro momento, pegar as informações no CRAS, que o CRAS ele vai dar a primeira orientação certinha. E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Eu vou começar pela pergunta do chat, enviado aqui pela TPFest, do Grupo Jurídico, da Vanessa da Moca, São Paulo. Eles mandaram: olá, boa tarde a todos. Gostaria de saber para quem tem MEI, pode ter esse benefício ou quais deles? Já, obrigada. No caso do MEI, já comecei a responder. No caso do MEI fica mais complicado, porque assim, se ele tem MEI, subentende-se que ele declara uma renda, ainda que seja de um salário mínimo. Então, assim, até poderia, porém, a gente vai precisar ver os critérios de renda e se essa renda que o MEI me traz, se ela não vai ultrapassar o critério de renda do grupo familiar. Então, quando tem MEI, fica mais difícil. E a gente vai para a pergunta da Cláudia. A Cláudia é de Osasco, São Paulo, mandou boa tarde, e ela diz que ela faz faxina e mora com o avô.
e ela queria saber se essa renda informal pode fazer o INSS negar o pedido. Sim, se mora só ela e o avô, essa renda ela vai entrar no grupo, né, familiar como renda total do grupo, e aí o INSS vai fazer o cálculo, mas digamos, o cálculo de renda ele não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo por pessoa. Então a gente vai pegar essa renda, ver quantas pessoas moram na casa. Vamos supor aí que ela tenha uma renda de com faxina que ela faça, ela tem uma renda de R$ 1.500 e moram 4 pessoas na casa. Então essa renda não vai influenciar. Precisa mesmo olhar caso a caso, quanto que ela ganha de renda e quantas pessoas moram nesse lar. E a gente tem a pergunta do Marcos, da Moca, São Paulo. Ele enviou para a gente falando o seguinte: a minha mãe preenche todos os requisitos de renda, mas tem uma casa própria no bairro Nobre da Moca. O INSS pode negar por este motivo? Não, a questão do patrimônio ele não vai entrar no critério de renda, porque pode acontecer. Eu tenho um idoso que tinha uma vida financeira melhor lá atrás, então tem uma casa própria, pode ser que tenha até um carro, mas hoje a renda que ele tem, o que vai contar é a renda atual. Então, se a renda per capita está dentro desse um quarto do salário mínimo, ele pode pedir e não vai impedir. E a gente tem a pergunta da Sandra, a Sandra de São Paulo. Ela diz que a renda da casa dela passa um pouco do limite, mas ela gasta muito com remédios, com fraldas, e ela gostaria de saber se tem como colocar esses gastos e conseguir o benefício. Sim, tem sim. Quando a gente faz o pedido, no próprio sistema do INSS, tem uma parte onde a gente vai informar os gastos. Então, vai informar os gastos com medicamento, pode ser que tenha gastos até com cuidador, algo do tipo. Geralmente o INSS, o critério dele é um pouco mais baixo quanto às despesas, mas aí na judicial a gente já consegue. E a gente tem o Pedro também, que está ao vivo com a gente. O Pedro está perguntando se quem recebe o BPC Loas pode fazer empréstimo consignado ou isso corre o risco de perder o benefício. Pode fazer empréstimo consignado e não corre risco de perder o benefício, não. É lógico que o INSS, ele bloqueia uma porcentagem, né, do benefício, então, assim, ele não pode, tem um valor, que é o teto, que ele pode fazer de empréstimo, mas aí o INSS vai calcular quanto que ele pode deixar para o consignado, mas pode sim. E a gente tem a pergunta da Neuza, que está acompanhando a gente do Paraná. A Neuza está perguntando se o idoso recebe o PPC e ele poder fazer um trabalho mais leve como MEI, ele pode ou isso corre o risco de perder o benefício? Se for como MEI, corre o risco de perder o benefício, porque como eu falei, o requisito para o MEI é realmente essa situação de vulnerabilidade financeira. Então, se ele faz algum serviço, entende que hoje ele tem uma renda, que ele consegue oferir uma renda X, e aquela renda vai influenciar na capacidade financeira que ele tem. Aí isso pode bloquear, sim, o benefício. A gente tem a pergunta do Jefferson de São Paulo, está acompanhando pelo canal TP Fest. Ele manda, quando o idoso recebe o BPC e já fez a atualização do CAD único, mas o benefício foi bloqueado, o que é necessário fazer? Precisa entrar com uma ação para reativar? Não precisa necessariamente uma ação judicial, mas ele vai fazer um pedido administrativo no próprio sistema do INSS, solicitando desbloqueio. Geralmente, quando é feito no CRAS a atualização do cadastro, o próprio CRAS já faz esse pedido, mas caso o CRAS não tenha feito, ele pode fazer pelo 135 ou pelo aplicativo Meu INSS, solicitando o desbloqueio do benefício. E, doutora, por que acontece esse bloqueio do benefício a partir do momento que ele fez a atualização do CAD único? Na verdade, pelo que eu entendi, houve o bloqueio porque ele não fez a atualização. Então, se ele não fizer a atualização dentro do prazo de 2 anos, pode acontecer o bloqueio. Caso contrário, não vai ser bloqueio. Pode acontecer dele fazer uma atualização e haver a cessação do benefício. E aí a gente precisa ver por que foi cessado para poder recorrer. Um exemplo, ele fez uma atualização no CAD único, que lá tinha uma pessoa do grupo familiar que não trabalhava, hoje trabalha registrado, ofere uma renda
relativamente alta, então foi cessado. Nesse caso, se foi cessado, a gente precisa ver quais os motivos de cessação. Mas geralmente o bloqueio é por falta de atualização de 2 em 2 anos. Então, fez atualização, não é automático, mas solicitou pelo 135 desbloqueio, eles já fazem o desbloqueio e volta a receber. E recebe, inclusive, aqueles benefícios que ficaram suspensos 2, 3 meses para trás. E a gente tem a pergunta da Michele, ela manda: oi, doutora, se um estrangeiro residir no Brasil, ele pode ter direito ao BPC? Pode ter direito, porque ele não é um benefício, o requisito não é que ele seja brasileiro nato. Ele pode sim, desde que ele atenda os critérios de renda e idade. E eu tenho a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é da Sueli de Três Pontas, Minas Gerais. Ela manda: boa tarde, doutora. Minha mãe recebe pensão por morte de um salário mínimo. Meu irmão é deficiente e também recebe o BPC. Mora só os dois na casa. Ela pode ter direito a este benefício do idoso para complementar a renda? Não, porque ela já recebe pensão por morte. Como moram só os dois na casa, eles já vão usar a renda per capita com base nessa pensão por morte que ela recebe. Então, a renda ultrapassaria o critério de renda para o BPC. Então, no caso, por isso que ela não pode. Doutora, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de saber se a doutora gostaria de acrescentar algo que a gente não tenha falado durante a entrevista sobre o tema. Acho que falamos aí basicamente tudo. E deixar a informação de que é super importante manter o cadastro atualizado no CRAS, da renda per capita, de um quarto do salário, e que não basta apenas ter a idade dos 65 anos, porque as pessoas acham muito assim: ai, meu pai fez 65 anos, mas aí chega lá, tem uma pessoa que trabalha, tem uma renda informal, então assim, só esclarecer mesmo que não basta ter os 65 anos, tem que verificar mesmo os critérios de renda e deixar o cadastro sempre atualizado. Na dúvida, procurar E o CRAS do também bairro. tem, e também tem que buscar orientação jurídica, né, doutora, para poder saber se tem direito ou não, né? Com certeza, porque acontece muitas vezes assim, da pessoa vai lá, faz sozinho, é uma coisa que eu acabei não falando. Às vezes acontece muito no escritório, tem aquele idoso que sofreu um acidente de trabalho há muito tempo. Então hoje ele ganha vamos supor que ele ganhe meio salário mínimo como auxílio acidente. Quando ele vai sozinho pedir o BPC Loas, o INSS acaba negando, porque ele vai considerar aquele valor de meio salário e não vai conceder. Então dá para a gente fazer às vezes até uma renúncia daquele benefício, que seria um valor muito baixo, para ficar com um benefício maior. Então é sempre bom procurar uma orientação jurídica e um especialista na área. E a gente tem aqui a pergunta enviada aqui ao vivo aqui da Gisele. A Gisele envia que foi do Carlos de Três Corações pelo site. Ele quer saber: em casos de falecimento do beneficiário, os herdeiros têm direito à pensão ou continuidade do benefício? Não tem, porque, como eu falei no começo, ele não é uma aposentadoria, então ele não se estende a beneficiários. Por ser um benefício assistencial, ele não vai se estender, não tem direito, pensão por morte, nada disso. Ele é só para a pessoa mesmo, é assistência daquela pessoa em vulnerabilidade financeira. E, doutora, quais são os seus contatos, suas redes sociais, para o pessoal estar acompanhando também os seus conteúdos? Instagram, doutora, underline, Samara Almeida, tudo junto. Desculpa, Instagram, arroba, né, doutora, underline, Samara Almeida. E telefones, tá no link da bio do Instagram, mas é o 11 98278 0795. Ok, doutora. E a gente vai para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta específica para a doutora. E a pergunta é: o que o direito representa para você? Na verdade, é difícil falar, né, de direito. Direito representa a justiça. Mas eu sempre falo assim, às vezes o que é justo para mim não é justo para o outro. Então, o direito, para mim, é buscar cada um o que lhe é realmente de direito e o que é justo para aquela pessoa.
E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal, pelos espaços jurídicos, trazendo esse conteúdo informativo aqui para os internautas. Então, muito obrigado pela participação no programa Bate-Papo Legal. Eu que agradeço. Muito obrigada aí. Obrigada, doutora. Espero ver mais vezes aqui no programa com outros temas informativos. Muito Com obrigada certeza. pela participação. Obrigada. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, o pessoal que participou ao vivo, que mandou as suas perguntas, e a gente sempre traz aqui os conteúdos informativos com a advogada. Hoje foi a doutora Samara Almeida. Uma boa tarde a todos e até o nosso próximo programa. Boa tarde, doutora. Boa tarde.